Então fala, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Ainda sem o nome formado, mas a princípio ele vai se chamar Arthur Cury Podcast. Vamos ver. Nosso convidado ilustríssimo desse primeiro episódio, ele é atualmente nadador do Minas Tênis Clube, meu companheiro de equipe, nadador da seleção brasileira, medalhista mundial universitário, NCAA All-American, nadou mundial de longa em Doha esse ano, campeão brasileiro absoluto e agora recentemente classificado para Paris, sua primeira Olimpíada. Eduardo Moraes, seja bem-vindo. Valeu, Curi, isso aí. Fala, rapaziada. Mano, primeiro eu queria parabenizar você pelos resultados, né? E além disso, por você ser uma pessoa diferenciada que inspira muita gente dentro das piscinas. Eu sei que as pessoas vão aprender bastante com você nesse vídeo. Obrigado por vir. Valeu, Curi. Agradeço, obviamente, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra estar sendo o primeiro convidado desse seu novo quadro. E bora para frente, vamos ver o que vai sair aqui. Vamos lá. Então, Dudu, a primeira pergunta aqui é mais para você contar como que você começou a nadar. Como que começou a natação na sua vida? Você já fez outros esportes? Você começou a nadar já no Minas? Como que foi esse processo para você? Bom, quando eu era muito pequeno, meus pais me colocaram para nadar. Eu acho aquele padrão assim que muitos pais fazem para o filho aprender a nadar mais por sobrevivência, assim mesmo. Bom, eu sou aqui de BH, então eu comecei na Academia Gota d'Água, bem novinho assim, escolinha. E depois eu até tentei um pouquinho de futebol e tal, mas não deu muito certo, resolvi continuar nas piscinas. Uhum. Mas comecei na escolinha, depois me mudei para Cabo Frio e lá onde eu realmente achei uma academia, onde era um pouquinho mais profissional, depois de alguns anos, um pouquinho mais profissional, e a treinadora de lá, que era a Maria, resolveu me federar pelo Botafogo. Então, eu acho que de um ponto de vista competitivo, em Cabo Frio, na Cabo Fit, chamava a academia, nadando pelo Botafogo, foi onde que eu realmente comecei minha natação no Pré-Mirim. Nossa, eu não fazia ideia que você tinha nadado no Botafogo, cara. Que legal. 2 E anos. 2 anos. E daí, quando que você entrou no Minas? Eu entrei no Minas em 2013, no Petis 2. Foi quando eu Uhum, morei alguns anos em Cabo Frio e resolvi voltar para Belo Horizonte. E quando eu voltei para uhum, Belo Horizonte, eu resolvi voltar para o Gota, na verdade, 2 anos no Gota. Aí eu fiz até um intercâmbio nos Estados Unidos. Voltando desse intercâmbio nos Estados Unidos, eu vim para o uhum. Minas, que foi no Petis 2, em 2013. Caraca, que legal. E você já foi destaque nessas categorias de base? Como é que foi seu desenvolvimento até chegar agora no topo? Você teve ídolos? Como é que foi seu trabalho até Bom, chegar eu acho aqui? que quando você é bem menor assim, tá mais realmente para curtir com os amigos e tal. Eu me destacava no ponto de vista mais estadual, assim, interno na minha equipe, tanto no Gota quanto no Minas, mas nos primeiros, no meu Infantil 1, nos primeiros brasileiros de categoria, nos Sudestes, no Petis, eu não conseguia me destacar tão bem assim. Às vezes brigava mais por uma final, tá ali entre o top 4, mas realmente caminhada para chegar a ser campeão brasileiro demorou um pouquinho mais. Uhum. Isso te incomodava, assim? Você sabia que você podia mais? Ou você foi meio que aproveitando e do nada, sabe, você começou a se destacar, assim? Eu era um pouquinho, eu tive estirão um pouquinho depois das outras pessoas, então acabou que no Infantil 2, quando eu comecei a crescer, eu comecei a melhorar um pouquinho, começar a ser medalhista de categoria, e tava sempre a sensação de que tá chegando um pouquinho mais perto e sempre, assim, dei o meu máximo no treino. Acho que muitos acabam que devem falar isso, mas sempre tentei ao máximo e eu acreditava muito que continuando treinando bem, um dia ia chegar. Demorou um pouquinho mais, bati várias vezes na trave, né? Era aquela realmente sensação, porque o Brasil de categoria naquela época realmente é a principal competição, né? A Sim, gente não sim. tenta muito, às vezes, no absoluto, em competições internacionais. Então, realmente era aquela batalha para conseguir, e eu acabei só conseguindo realmente o meu ouro, que era o meu realmente objetivo no Brasileiro Oficial pela CBDA, em 2018, que foi no Júnior 1, no 400 livre. Uhum.
Ó, para quem está escutando aí e não ganhou medalha em brasileiro, não pegou nem final infantil, juvenil aí, dá tempo, viu? Júnior, você foi medalhista, legal, cara. Em qual Júnior prova? eu fui campeão. Júnior 1 eu Você fui foi campeão. Fui campeão. medalhista no Infantil 2. Infantil 2, medalhista. Em qual prova? 1.500 foi minha primeira medalha, terceiro lugar. 1500. E no Júnior você foi campeão em qual prova? No Júnior 1 eu fui campeão no 400 livre. Olha, prova que você disputou a seletiva ainda esse ano, né? Depois eu vou tocar nesse ponto um pouquinho mais, para você contar mais os detalhes. E você tinha algum ídolo, assim? Alguém que te inspirou durante o seu crescimento no esporte? Quando eu era muito pequeno, assim, realmente bem no começo, eu acho que no petis eu não tinha muitos ídolos. Claro que, assim, César Cielo, para nós brasileiros, é um ídolo nato, né? Desde pequeno assistindo às Olimpíadas de 2008, eu acho que não tem como qualquer brasileiro que se liga à natação dizer que ele não é um ídolo. Não tem como. Mas me especializando um pouco mais nas provas de meio fundo e fundo, eu acabei tendo... E assim, no comecinho da minha carreira eu também nadava borboleta. No... Então, eu tinha ídolos como o Sun Yang, o Charles Leclerc. Bom, no começo da minha carreira era praticamente eles, assim. Uhum. E você mencionou que você passou por um intercâmbio quando você era mais novo. Como que foi essa experiência para você? Foi principalmente para melhorar meu inglês. Eu fiquei 4 meses, se eu não me engano, na Uhum. Carolina do Sul. Com quantos anos de Eu idade? tinha, foi em 2012, eu tinha acabado de fazer 11. Foi o segundo semestre Aham. de 2012. Uhum. Foi bem interessante a experiência, né? Ter um contato um pouco com a cultura americana. Eu acabei indo fazer universidade nos Estados Unidos um tempo depois, mas realmente ali foi onde melhorou muito o meu inglês. Foi importantíssimo para toda a minha jornada e caminhada para conseguir estar numa universidade nos Estados Unidos anos depois. Uhum. E agora que a gente tocou nesse ponto dos Estados Unidos, você hoje nada em Michigan, né? A mesma universidade que o Gustavo Borges e o filho dele, o Luiz, os dois frequentaram, né? Michael Phelps, inclusive, começou. Ele teve alguns treinos na Universidade de Michigan, não pela faculdade, mas ele treinava na equipe profissional de lá, né? Só que antes de ir para Michigan, você era de Penn State, certo? Correto. Então, como é que foi essa sua decisão de ir para os Estados Unidos e esse processo? Como é que funcionou para você ir para Penn State? Você sempre pensou em ir para fora? Ou a ideia de ficar no Brasil nunca passou pela sua cabeça? Você recomendaria para algum atleta novo essa experiência? Eu acho que assim que eu fui chegando a um ponto no ensino médio, eu acho que o segundo, terceiro ano do ensino médio, que eu realmente decidi que eu queria estudar fora. Eu nunca me identifiquei tanto, eu acho que com talvez o sistema brasileiro, eu queria continuar nadando, eu estava tendo resultados. Então, realmente, até os estudos para o Enem e tal, eu nunca me identifiquei tanto com essas provas, então tomamos a decisão um pouco em cima da hora, que eu acho que segundo, terceiro ano já está quase acabando ali, né? Os americanos Uhum, pensam um pouquinho mais à frente, mas foi o momento que eu tomei essa decisão e continuei, estudei para as provas, consegui finalmente ir para os Estados Unidos. Não foi fácil, foi um período até de quarentena tal, mas consegui, fui e fui para Penn State, primeiramente. Experiência escola incrível. Eu acho que só de ter a oportunidade de poder estudar e treinar no mesmo lugar é incrível. Eu recomendaria para qualquer um assim que sonhe em continuar uhum, nadando e ter uma boa qualidade de ensino, e fora a experiência também. Eu acho que o network, as pessoas que você conhece nos Estados Unidos, né, o sistema deles, as oportunidades que te dão, a proximidade que você tem também com grandes empresas, pessoas que já se sucederam, já passaram pela mesma situação que você, é muito próximo e é sem igual. uhum, Eu sempre recomendaria para quem tem interesse, né, tem vontade de sempre tentar. uhum. Mas voltando um pouco para a minha história, eu fui para Penn State, fiquei, na verdade, 2 anos acadêmicos. O primeiro ano foi o do Covid, então eu fiz totalmente online, e o segundo ano Nossa. presencial, mas eu estava buscando um pouquinho
com as minhas provas são muito específicas, um pouquinho mais de fundo, talvez um treino um pouco mais específico para as minhas provas e outros atletas que eu pudesse competir diariamente no treino. Então, foi uma decisão muito difícil, mas eu decidi entrar no portal de transferências, que, para quem não sabe, na NCAA você não pode simplesmente trocar a qualquer momento. Você tem que entrar numa coisa que chama esse portal, aí você pode conversar com outras universidades, e eu resolvi mudar para a Michigan, que é uma referência nas minhas provas. Desde 2008 tem sempre um finalista olímpico na prova de 400 livre, e, bom, e não posso falar também da história com brasileiros, né, que tem. Gustavo Borges, um ídolo brasileiro também, um dos poucos. Eu acho, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas pelo menos de Michigan, o único a ser campeão 4 anos seguidos na mesma prova da NCAA. É incrível, ele tem o nome dele tá em todo canto lá na universidade. E também o Luiz Gustavo, que é um grande amigo meu, o Gus, né, esteve lá antes de mim e também me ajudou nesse processo. Né, e foi também um dos motivos de eu ter escolhido Michigan nessa proximidade. Sou muito amigo dele e tenho muita confiança nas palavras dele. Então, é isso. Cara, que legal. O pessoal que está escutando deve estar gostando bastante, deve estar abrindo bastante a cabeça também para essa possibilidade. Mas me conta ainda sobre os Estados Unidos, como que foi essa sua experiência no sentido de trabalhos técnicos dentro da piscina? Se você teve muitos trabalhos de fundamento, coisas do tipo, ou se você já trabalhou tudo isso nas categorias de base, se teve muita coisa que você evoluiu nos Estados Unidos mesmo, ou se teve alguma fase em específico que você realmente despontou. Então, se puder contar um pouquinho para o pessoal como que... Sim. Nas categorias de base, eu acho que não muito. Eu sempre, assim, tentei procurar trabalhos técnicos, mas infelizmente às vezes a gente é muito novo, não presta, por mais que procure, mas não tem aquela atenção assim. Quando você fica um pouco mais velho, realmente você consegue ver a diferença de 1 centésimo, que pode mudar completamente, assim, a sua história até. Só falando um pouquinho que eu toquei nesse assunto, eu classifiquei para o meu primeiro mundial em Doha por 5 centésimos. Então, realmente, essas frações de segundos fazem muita diferença. Quando eu fui para os Estados Unidos, que realmente eu senti realmente diferença na parte técnica, né? Tanto na Penn State quanto em Michigan, eles investem muito, tem treinos, mesmo com a equipe inteira, mas só técnica, tem câmeras embaixo d'água na piscina. Tem até um espelho, né, no fundo da piscina. Lá em Michigan, a gente tem espelhos no fundo da piscina, todos os treinos, para a gente estar sempre se vendo, até nas séries fortes, fracas, para a gente estar sempre se vendo e focando na técnica. Vários treinos, no mínimo 1 por semana, mas às vezes mais. A gente tem as câmeras do lado da piscina, né, que ficam encaixadas assim por baixo d'água, com as televisões, onde a gente está sempre podendo se ver também. E os técnicos ficam muito em cima, realmente, da técnica. Quando eu cheguei tanto na Penn State quanto em Michigan, eles já identificaram muitos pontos que eu poderia evoluir e ficaram em cima de mim. Eu acho que devo muito à minha evolução técnica. Eu acho que desde que eu fui para lá nos Estados Unidos eu consegui evoluir muito. E também quando eu voltei aqui do Minas, a gente começou a olhar bem mais para esse lado, assim, até com o Gustavão, ele vem me ajudando muito com isso aí, com o passar da temporada. Mas eu acho que o susto que eu tomei com esse foco da técnica quando eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos foi bem gritante, assim. Cara, que legal. E dá para ver você nadando bem eficiente, nado grande, bonito, assim. Bem bonito de ver mesmo, cara. Inspirador. E, cara, agora que a gente estava falando sobre a experiência dos Estados Unidos, você tomou uma decisão de red shirt. Se você puder contar um pouquinho para as pessoas o que foi esse red shirt, por que você tomou essa decisão e mais ou menos o que passou pela sua cabeça nessa né, tomada de decisão. Bom, eu transferi para Michigan em 2022, então eu comecei a treinar lá em agosto de 2022 e eu fiz 1 ano. Incrível a experiência, né? Os treinadores excelentes. Foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento. Eu treinei realmente muito naquele.
Fiquei um pouquinho, acho que desgastado, estava muito tempo competindo direto, então não foi o Troféu Brasil que a gente esperava em 2023, mas realmente a experiência foi incrível. Eu classifiquei pela primeira vez para a NCAA, né, no meu segundo ano, classifiquei para a NCAA, que no primeiro ano eu não tinha classificado. Participei do campeonato, fui vice-campeão da Big Ten, então, assim, foi realmente uma evolução incrível do ano anterior. Mas, chegando, pensando na minha evolução, assim, e realmente o tanto que o sistema da NCAA, existe a cobrança da escola, existe todo um sistema, existe um foco para a temporada universitária. Chegando perto do começo da temporada de 2023, ou seja, mais ou menos ali em julho, eu estava pensando em realmente que eu queria participar das Olimpíadas de 2024. E eu sabia que não ia ser fácil, mas que realmente era o foco que eu queria ter para o ano. Realmente treinar muito, fazer uma coisa um pouco diferente, focar na natação. E, às vezes, mesmo que assim, com todo o apoio, fica um pouco difícil com muitas aulas, a própria temporada da NCAA, né, que não é uma coisa que eu quero abrir mão também. Eu não quero ter que abrir mão de uma conferência da Big Ten ou da NCAA para que eu possa focar na seletiva olímpica e acabar não indo bem nessas duas competições, né? Eu quero sempre estar no meu 100%, e às vezes é difícil você soltar praticamente 3 bombas em 3 meses, né? Contando a conferência, a NCAA e a seletiva. Então, como a NCAA tem esse tipo de coisa, que é o Olympic Red Shirt, tem alguns pontos que você pode usar para fazer um red shirt. Se você tem uma lesão, você pode fazer, e você ganha um ano depois. E um desses pontos é ano olímpico, para realmente só focar no esporte e focar nas Olimpíadas. Então, eu acabei, claro que junto com meus técnicos, né, realmente um voto de confiança, conversei muito com os técnicos no Minas, com o Sérgio, com meus técnicos em Michigan também. Houve uma mudança de técnicos em Michigan, mas eles deram todo o apoio, tanto se eu ficasse, tanto se eu decidisse fazer o Olympic Red Shirt. Conversando com todas essas pessoas, com meus familiares, a gente realmente decidiu separar um pouco a temporada olímpica da temporada universitária, para que eu possa dar o meu melhor, tanto na temporada olímpica e tanto na universitária, depois que a minha passou para 2026, que agora eu só formo em 2026. Isso foi, então, acabei decidindo voltar para o Brasil, para que eu tivesse mais flexibilidade de horários, pudesse treinar um pouquinho mais, fazer um negócio um pouco mais especializado, sem todas aquelas competições, sem ter tantas aulas ao mesmo tempo, para que eu realmente pudesse só focar na natação e atingir os objetivos que a gente estava almejando. E graças a Deus deu tudo certo, mas realmente eu não me arrependo de jeito nenhum. Foi bom ficar com a família, né? Não posso mentir, existe um conforto maior estando com a sua família, estando na sua cidade natal, estando realmente onde você mora mesmo. Eu pude realmente adaptar muito ao meu treino, treinar talvez mais até do que eu jamais treinaria se eu tivesse tendo que também me preocupar com estudos e outras competições, assim. Não, legal, cara. Então você teve 2 anos de faculdade, tirou um ano de red shirt, e agora você vai ter mais 2 anos de faculdade. Você vai voltar para Michigan esse ano ainda, depois das Olimpíadas, certo? E dar continuidade nessa experiência. Perfeito. Em agosto eu volto para Michigan, vou ser um junior na universidade, né, o terceiro ano. Aí vai ter mais 2 aí para representar muito bem a universidade, né, tanto na NCAA quanto internacionalmente também, que eu já represento. Então, muito bom o que tem pela frente. Eu tenho muita confiança nos técnicos de lá. Eu acho que a gente vai ter um time muito interessante aí para as próximas temporadas. Legal, hein, cara? Legal também o pessoal saber que você não largou a faculdade e só tá focando na natação, né? E agora você vai voltar e vai continuar essa experiência. E já que eu peguei esse gancho aqui da faculdade e tudo mais, qual que você acha que é a importância de ter essa parte acadêmica enquanto você está nadando? Bom, eu Seja no acho, Brasil, seja fora. Né? seja no Brasil, seja fora, eu acho essencial. Assim, né? Querendo ou não, infelizmente, a natação não é um esporte que eu possa viver o resto da minha vida dela, né? Amo a natação, ela faz parte, ela me deu tudo que eu alcancei, mas é extremamente necessário, eu acho, a parte acadêmica, os estudos, né?
eu tomei uma decisão de realmente só focar na natação, mas eu só tomei a decisão porque eu sabia que eu não ia perder um ano de faculdade. Eu ganharia, estaria só separando os 2 anos, né. Eu quero realmente, ter uma carreira específica e é necessário realmente essa formação acadêmica para o que eu busco. Então, eu acho que é extremamente importante, seja até mesmo as experiências para o futuro, porque infelizmente a natação é finita e eu não vou Uhum. poder viver para sempre do meu esporte. Então, Aham. e tem outros objetivos que eu tenho na vida também, que são fora do esporte, e eu acho que eu consigo alcançar eles com a base acadêmica que minha universidade me dá. Uhum. Cara, muito interessante, muito interessante. E já que a gente falou um pouco sobre Red Shirt e essa tomada de decisão sua de focar nas Olimpíadas, esse um ano só focado na preparação para a Olimpíada, eu queria te perguntar como que foi a sua preparação para a Olimpíada, como que estava a sua cabeça com relação a isso? Você estava se cobrando muito ou você só queria nadar e ver no que dava? Não sei, como é que foi esse processo para você? Bom, eu acho que desde que eu realmente tomei a decisão de fazer o red shirt e voltar, eu fiquei praticamente fissurado no objetivo. E o objetivo era a seletiva olímpica, né? Claro que eu sempre faço um pedido dos meus técnicos, seja aqui ou seja lá, eu peço para ser, que eles me deixem numa posição que eu possa ser competitivo onde quer que eu vá. Então, seja na NCAA, seja em competições internacionais, eu quero sempre poder ser competitivo. Não significa que eu vou ganhar, não significa que eu vou alcançar realmente o grande objetivo que eu tenho, mas eu quero sempre poder competir por aqueles objetivos. Então, realmente, e eu me cobro bastante, eu não posso mentir, desde que eu sou pequeno, eu me cobro muito. Eu acho que é, é até, de um ponto de vista saudável, naquela cobrança excessiva que eu assim, que faria mal para mim. Realmente é uma cobrança que me ajuda a ser disciplinado, eu acho, assim, me ajuda na minha disciplina, a dar o meu melhor nos treinos. Mas desde que eu voltei, realmente fissurado nas Olimpíadas, na seletiva, e poder ir bem nas Olimpíadas, porque conversando com o Sérgio, a gente queria realmente ir na seletiva, classificar e competir bem nas Olimpíadas. Então, todos os dias, desde que eu voltei ali em setembro do ano passado, eu penso praticamente todos os dias que eu eu tenho que fazer um pouquinho mais de força todos os dias para alcançar o objetivo. Claro que quando os dias vão chegando, você vai ficando um pouquinho mais nervoso, eu acho que faz parte, né? Talvez pelos tantos dias que eu pensei, eu fiquei um pouquinho mais nervoso que o Uhum. normal, mas faz parte. Treinei muito, eu pensava todos os dias que existia um objetivo e que eu tinha que treinar por aquele objetivo. Ano Uhum. passado, eu foquei um pouco mais no volume, então tinha semanas que eu estava tendo dobra todos os dias, 11 treinos por semana. Teve semanas que eu tive 13 sessões, Nossa. contando o metropolitano, porque eu treinava de manhã, é, Uhum. na tarde, assim, um pouco mais cedo, e depois tinha o metropolitano à noite. Se Uhum. fosse somar aí 3 dias de metropolitano, né, e todos os treinos, ali umas 13 sessões, assim, mais ou menos. Então, realmente, foi um período de treinar mais, assim, e esse ano um pouquinho mais específico, tanto que eu consegui responder melhor nas competições esse ano, mesmo as competições de meio de temporada. Claro que ainda fizemos base específico, tanto ano passado quanto esse ano, mas o foco era um pouquinho diferente, porque o macro era bem grande, o objetivo desde setembro era a seletiva e não outras competições no meio do caminho. Uhum. Cara, que legal. Eu acompanhei essa trajetória e ver que tudo deu certo é muito legal, uma história muito bonita. E lembrando agora da seletiva olímpica em si, em que a gente foi parceiros de quarto, para quem está assistindo e não sabe, cara, eu queria que você contasse um pouco do primeiro dia, como que você se sentiu. Eu sei que você fez um post no Instagram, não sei se as pessoas viram, eu posso mostrar daqui a pouco na tela, mas no primeiro dia você nadou os 400 livre, que era uma prova que você tinha confiança em pegar o índice logo de cara, e no segundo dia você teria o 200 livre. Então a sua esperança era de pegar a vaga e estar tranquilo no segundo dia para nadar os 200, né? Só que no primeiro dia, antes do primeiro dia, na verdade, na noite anterior,
nem eu, nem você conseguimos dormir. Eu vi que você ficou se balançando, a gente acordou e, sabe, foi aquela sensação esquisita. Conta um pouquinho pro pessoal como é que foi essa experiência aí. Bom, o meu maior objetivo realmente era o 400 livre. Quando eu voltei, eu conversei mais sobre realmente o 400 livre, que era o índice do 400. Eu não pensava nem tanto no 200 livre, para falar a verdade. Era realmente só o 400. Por mais que eu ainda, claro, tentaria o 200, o 800, eu achava que eram provas um pouco mais distantes, tanto para o revisamento de 200. Então, 400 realmente era o objetivo. O treino foi mais focado, claro que eu fiz treinos de fundo, um pouco maiores, mas o objetivo principal realmente era o 400 livre. Eu sabia que é uma prova que eu conseguia me destacar um pouquinho melhor em relação às outras, então, querendo ou não, se tornou o objetivo principal. E chegando na seletiva, eu acho 400 logo no primeiro dia, tinha aquele nervosismo, comentei várias vezes com você no quarto, a gente estava junto nessa aí, que eu estava nervoso, não tinha como responder, falei, e a gente não conseguimos dormir, é verdade. Eu acho que o nervosismo era bem grande, tanto nas noites anteriores, uma semana antes já eu não estava dormindo tão bem, achei que era do polimento, né, um pouco mais, tem um pouco mais de energia, não dorme bem. Depois eu percebi que era um pouco essa tensão. Às vezes as pessoas bem mais novinhas aí acham que a gente que é mais velho não sente a pressão e tal, mas ela não vai embora nunca, vai sempre estar ali o nervosismo, vai sempre estar ali a pressão. Então, no primeiro dia, eu só conseguia pensar, pelo amor de Deus, que chegue amanhã nesse mesmo horário, amanhã à noite, e esteja tudo bem, tudo certo, classificado, para que eu possa finalmente tirar esse peso dos meus ombros, relaxar, sabe? Mas, infelizmente, 24 horas depois eu não estava, eu estava arrasado, né? Foquei mais para uma prova, cheguei extremamente nervoso, mudei totalmente a minha estratégia, infelizmente erros que até pode-se dizer um pouco infantis, mas realmente eu estava buscando um índice, eu tinha que arriscar, né? Eu tinha que arriscar, ter a confiança que daria certo, e acabou não dando, mas que bom que o 200 livre respondeu bem no dia depois, porque foi uma prova que eu evolui muito, o 200 livre, desde que eu resolvi fazer esse Olympic Red Shirt, tanto nos metropolitanos, o 200 livre me levou para o meu primeiro mundial absoluto, em Doha, no começo do ano. Então, é uma prova que realmente estava ali também, existia a possibilidade na prova. Hoje, eu acho que eu posso falar que do 200 era um pouquinho menos difícil do que no 400, mas antes da competição, eu acreditava que o 400 era muito mais possível do que até o 4 por 200 livre. E assim, realmente tinha que mudar a mentalidade, errei, estava claro meus erros no primeiro dia, no 400, de postura, de mentalidade, conversei com meus técnicos, com meus amigos, várias pessoas vieram e ajudaram, e tinha que virar a chave, mudar, né, nada como um dia após o outro, amanheceu, já é outro dia, nada aconteceu no dia anterior, o que aconteceu serviu para me ajudar a estar nessa posição. Eu fiquei até depois do 400 um tempo sentado ali no staff ali do Minas até a noite, e antes do 200 eu olhei para lá, depois do 400, e depois de ter soltado, o Sérgio pegou meu solto, depois de estar com a cabeça um pouco mais no lugar, eu olhei para aquele canto e falei, amanhã eu vou olhar para esse canto que eu estava arrasado, sentado no chão, e vou rir da situação, porque tem que dar certo. Amanhã a gente tem muito para isso, não tem como não sair. E deu para ver que no primeiro dia você estava um pouco mais tenso, assim, sua linguagem corporal mostrava um pouco de tensão, assim. No segundo dia, eu olhei para você, era outra pessoa, cara. Estava relaxado, parecia que estava mais feliz até, tipo, sabe, bem tranquilo. Não sei se foi algo que você se forçou a, sabe, a mudar, assim. Se você, não sei se você escreve, se você tem algum diário, alguma coisa para escrever, ou se você conseguiu aliviar mais conversando com os treinadores, mas, cara, deu muito certo. Deu muito certo mesmo. Deu muito certo.
no 400 eu fui com a mentalidade de que eu não quero falar com ninguém, eu quero realmente 100% de foco, eu quero ficar aqui na minha bolha, sabe, nadar minha prova, e não é uma coisa que eu fico um pouco mais quieto, concentrado nas competições, mas nesse dia do 400 específico, eu acho que eu não devo ter falado 15 palavras na tarde, e todas só com o Sérgio. Mas eu tive que mudar, fui mais leve, pensando até um 200 livre muito bom que eu tive algumas semanas antes, que foi no Metropolitano, sem polir, sem raspar, eu consegui fazer um tempo expressivo para o momento da temporada, que eu gostei bastante, me senti muito bem na água, e foi um dia nesse Metropolitano que eu fui muito leve, estava conversando com todo mundo, sabe, não tinha responsabilidade nenhuma, então eu realmente tentei replicar essa sensação, essa postura no dia do 200 livre, né? Eu estava conversando mais com meus amigos, com meus técnicos, e deu tudo certo, né? E isso se deve, claro que até sozinho assim dava para perceber que eu tinha que mudar, mas assim, conversando com meus técnicos, com meu pai, com minha mãe, com meus amigos principalmente, eles estavam ali comigo na derrota no primeiro dia e na vitória no segundo, mas principalmente na derrota ali, me ajudou a me colocar nos trilhos, conversando com o Sérgio, todo o staff, me ajudaram, e comigo mesmo, claro, né, a conversa interna aí, para eu estar numa posição melhor, mais leve, mais tranquila, né, e outras pessoas também que me ajudam aí. Cara, agora você pegou a vaga para a Olimpíada, já está treinando, né? E quais são suas metas para Paris? Bom, eu quero realmente representar bem. Bom, Olimpíadas, né? É a competição de mais alto nível que a gente tem no nosso esporte. É praticamente o santo graal do nosso esporte. Então, é uma honra poder representar, e eu quero representar bem os brasileiros, sabe? É uma honra levar a bandeira do Brasil, ter a bandeira do Brasil no peito, o escudo do time Brasil. Então, eu quero representar bem tanto o meu clube, a minha universidade, os 220 milhões de brasileiros que a gente tem nesse país. Claro, a gente tem objetivos um pouco mais específicos de tempo, ainda vai demorar, até tem objetivos que a gente quer até antes das Olimpíadas, né? Mas realmente, como eu disse, sempre peço meus testes, sempre poder ser competitivo, e eu quero chegar lá nas Olimpíadas em uma posição de ser competitivo e brigar por posições, colocações, finais, medalhas. E queria te perguntar quais são seus palpites de tempo para pegar final e ganhar medalha de ouro na prova de 400 livre. E 200 também, final e palpite de o tempo que tem que fazer para ganhar ouro. Só vou te interromper de novo, porque minha cachorra tá chorando de novo. Vou ter que abrir outra porta. Tranquila. Vai lá, pode ir. Tranquilo. Eu acho que, bom, 400 livre vem evoluindo absurdamente no mundo nos últimos anos. De Tóquio para cá é absurdo, tanto que uma prova evoluiu. Em Tóquio ganharam com 3,43 e já tem 3 nadadores para 3,40. Assim, o Rafinal e o tunisiano não vai, então teoricamente 2, mas 3 nadadores no ranking mundial com 3,40 nessa prova, vários com 3,41, 42, 43, 44. Então, realmente é uma prova que evoluiu muito. Em Tóquio, a final foi 45 alto, 3,45 alto. Eu, por ser Olimpíada, eu chutaria talvez, porque você tem que realmente, aquele momento, não importa quanto tempo que você tinha no papel, você tem que mostrar naquele momento, naquele instante que a prova acontece, você tem que performar. Então, às vezes, que os melhores, não dá para se basear tanto pelos melhores tempos das pessoas. Então, eu acho que talvez 45 baixo, 20, 45, 10, um 44, 9, 44, 8 seria o oitavo tempo das eliminatórias, assim. Chutando que realmente são tempos fortes, mas possíveis também. E para medalha de ouro, quanto que você acha que tem que fazer? Bom, julgando como que o pessoal, eu acho que 3,40, né? São os melhores tempos do mundo.
realmente, se os melhores nadadores do mundo não nadarem para o melhor tempo deles próximo, né? Não necessariamente fazer o melhor nas Olimpíadas, mas pelo menos ali próximo, ter essa constância, seria de se surpreender. Então, eu acho que 3,40, no mínimo, é necessário para uma medalha de ouro. E para a prova de 200 livre? Prova de 200 livre individual, é prova rápida, um pouquinho mais rápida, então todo mundo vai muito perto, mas eu acho que nos últimos anos, nos mundiais, na própria Olimpíada, 1,45 se mostrou um tempo para semifinal, e tanto para a final. Então, eu acho que por volta de 1,45 baixo, assim, seria a final olímpica, e 1,45 talvez alto aí para semifinal. E medalha de ouro, quanto que você acha que tem que fazer nos 200? Bom, depende muito de como que as pessoas vão estar, né? Eu não sei, mas, bom, se o Popovic realmente voltar para forma, para o ápice dele, com 42, né? Ele nada fácil, com constância, né? Não teve um ano tão bom aí ano passado, mas tem muita constância nas provas. Então, se ele realmente conseguir mostrar de novo o que ele vinha mostrando, 1,42, se não, acho que talvez 1,43 aí, não sei se teria alguém além dele para fazer 1,42. 1,43 alto. Também acho, cara. Vão ser provas legais de assistir. Vou estar na torcida aí por você, né, pelo Brasil, vai ser bem legal. A gente está bem no finalzinho do podcast e agora eu vou te fazer umas perguntas um pouquinho mais curtas, tá bom? E vamos ver o que você vai responder. Churrasco ou sushi? Churrasco, sem dúvida. Nunca Pizza falha. ou hambúrguer? Pizza ou hambúrguer? Essa é difícil. Eu acho que depende muito do dia. Mas se eu tivesse que escolher um só, hambúrguer sem acompanhamento? Sem Ou a acompanhamento. batatinha vem junto? É sem acompanhamento nessa aqui. Mas pode ser com a batatinha, vai com a batatinha. Sem acompanhamento, eu acho que eu preferia uma pizza, mas com a batatinha ali, realmente é o lanche completo. Então, Batata sorriso ainda, né? Aí não tem como, né? Ó, e o que você tomou de café da manhã hoje? O que eu tomei? Tivemos treino, então o de sempre, eu tomo pão com ovo, simples mesmo, pão com ovos mexidos. É o que eu sempre como todos os dias. E agora a última, se defina em uma palavra apenas, Dudu. Se você pudesse definir, vai, em uma palavra, qual que ela seria? Melhor. Acho que essa é um pouco difícil. Essa é difícil. Bom, não sei se... Você fez uma pergunta no começo sobre ídolos, né? E eu quis focar um pouco mais nas piscinas. Mas, claro que eu tenho ídolos fora da piscina também, né? O meu maior ídolo, que até foi para a minha universidade, é o Tom Brady, jogador de futebol americano, Cristiano Ronaldo também, e eles são exemplos de disciplina, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre busco, independente de como você está se sentindo, de ir treinar, de fazer o que você tem que fazer, de dar o seu melhor todos os dias, independente das circunstâncias, assim. Então, por ser uma coisa que realmente eu estou sempre buscando muito todos os dias, uma coisa que eu realmente quero para minha vida, eu acho que seria uma palavra: disciplina, porque é algo que eu busco todos os dias ser o melhor possível no aspecto. Então, disciplina. Cara, legal. Não, saiba que você demonstra isso para os outros. Dá para ver que você é um cara disciplinado todos os dias. Isso inspira muita gente. E a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria te agradecer, Dudu, pela presença. Eu tenho certeza que quem escutou conseguiu entender um pouquinho mais como a cabeça de um atleta de alta performance a nível olímpico funciona, né? E conseguiram aprender bastante com você. Obrigado. Valeu, Curi. Agradeço demais pela oportunidade, pelo podcast. É uma ideia interessante. Vamos ver o que o pessoal aí vai achar e é isso. Obrigado.